Rádio Cavile apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. De negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho. Graças a
Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, eu, Poliana, agradeço por nos receberem em seus lares. Pedimos que providenciem um copo com água para a fluidificação. Vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham os nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai-nos do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritas encarnados ou desencarnados. Que uma partícula desse Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, para que tenham um guia e o vosso perdão. Que este Pai Nosso vá até os lugares e erga essas pobres e infelizes criaturas, para que ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio e fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto a grande perigo, e que ele, fim do dia, possa voltar ao seio de sua família. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram um pedaço de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravo. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser à vida. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Que assim seja. No tema de hoje, destinado a ser assistido pelas pessoas que perfazem os núcleos familiares, pretendemos desenvolver análises relacionadas com a reencarnação, que apresenta a finalidade de fortalecer os laços de família. Realmente isto é o que acontece. Mas existem outras opiniões contraditórias a este propósito, que eu diria arquetipado na mente do Pai, e que vai acontecendo na sucessão do tempo, dentro da eternidade. A autotransformação das pessoas que integram uma família, quando se embasam no Evangelho de Jesus nas suas atitudes, e que precisam entender que esta postura comportamental dentro da doutrina que consola, ela propicia as condições as quais viabilizam a proteção dos lares, que muitas vezes
quando entramos na postura comportamental da invigilância, são invadidos por irmãos espirituais, que são contrários ao estreitamento dos laços de famílias embasados nos ensinamentos de Jesus. Mas, nestas ponderações e neste caminho, é preciso que digamos que a partir da nossa origem, que foi constituída por Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, foi surgindo nas personalidades almas que tiveram a sua evolução, as posturas comportamentais e a assimilação de ensinamentos, conhecimentos e experiências, e até mesmo registros de maus predicados, vícios e defeitos, até mesmo às vezes sentimentos de culpa. Tudo isto configura as entidades espirituais, após terem vencido a sua trajetória terrena na encarnação presente, perdem o corpo e vão para o outro lado da vida, que representa verdadeiramente a nossa origem. Então, estas virtudes e esses atributos, essas conquistas, ou mesmo sucessos e insucessos, nos mais variados campos, vão criando entre as entidades espirituais laços que poderemos chamar de afinidade. E nestes laços de afinidade, as virtudes e os atributos, embasados em todos os ensinamentos que o Mestre deixou para nós, é que devem ser os nossos referenciais na constituição da família. Então, justamente, estas famílias, embasando-se nos ensinamentos da doutrina do Consolador prometido, vão evoluindo cada vez mais, haja visto que tomemos como base a história que antecedeu a humanidade do presente, para percebermos as grandes mudanças que ocorreram para aqueles que desejam verdadeiramente a autotransformação em direção a Deus. Ensinamentos maravilhosos nos são proporcionados, inclusive este ensinamento que na atualidade nos é possível interpretar. Um halo energético de natureza biológica, que André Luiz chama de mentomagnética, juntamente com os fluidos que são produzidos quando o fluido cósmico percorre o nosso corpo. Somático, espiritual, perispiritual. Ele adquire, quero dizer, nuances, que vão formar uma energia que nos envolve, a qual já foi inclusive fotografada. Então, as fotos Kirlian comprovam a veracidade das verdades que estamos dizendo. E é por meio desta energia que nos envolve, e que é chamada de aura, é que as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos vão se exteriorizando, tornando-se um verdadeiro documento de identidade, perfeitamente perceptível à visão das entidades espirituais. E quando os nossos sentimentos,
as nossas virtudes embasadas naquilo que Cristo nos ensinou, se forma, as entidades espirituais boas terão condições de nos acessar. E assim, pode-se dizer que pela lei da afinidade, as entidades espirituais afins poderão constituir uma família. Por outro lado, nós sabemos que muitas vezes, na pluralidade das existências nos processos reencarnatórios, as entidades espirituais têm culpas devido ao mau uso do seu livre-arbítrio, e é quando nas mesmas acontece o cultivo do ódio, o cultivo da desonestidade, o cultivo do remorso, do arrependimento, até mesmo da necessidade da reparação, da reabilitação. Porque nós, espíritas, não chamamos os registros em nós existentes de pecados, mas sim de registros das transgressões quando contrariamos as leis divinas. E esses registros poderão gerar em nós, em muitas situações, a vida de sofrimento que levamos. E também as patogenias que, em muitas e muitas vezes, se manifestam através do corpo. Percebam, pois, não estamos aqui dizendo novidade. Nas exposições que se sucedem, estes registros que acontecem sempre são fatos que enfatizamos para que aprendamos a entender o significado da vigilância e da oração necessária nos momentos de vicissitudes e dificuldades. Porque se em nosso ser espiritual existe o mérito, existe o amor, existe o desejo de evolução, existe o desejo de autotransformação, os bons espíritos irão se aproximar de nós e nos dar aquele socorro que comporta ser dado. E assim nós iremos conseguir a prática da indulgência, a prática do amor, a prática do perdão, do amor a nós mesmos, ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. E assim por diante, poderemos concretizar em nós os ensinamentos que Jesus nos deixou. Apenas é preciso que enfatizemos estes conhecimentos que estão aqui sendo expostos para aqueles que são afinizados com a doutrina espírita, embasam-se como fatores necessários para constituição de uma família que esteja perfeitamente enquadrada dentro dos parâmetros de Jesus. Mas se por um lado a pluralidade das existências fortalece os laços de família, por outro lado é necessário que digamos que aqueles que admitem a unicidade das existências, embora creiam em Deus, embora creiam em Cristo, não tem como se verificar a concretização cada vez maior em termos de estreitamento dos laços de família. Porque imaginem vocês, meus irmãos, que vivêssemos uma só existência. Então a nossa existência espiritual iria acontecer no início do nosso nascimento e concluir-se ao término da nossa vida corpórea, quando então, segundo muitas crenças, iríamos ou para o céu ou para o inferno. Não existiria como, entre as entidades espirituais que foram criadas por Deus, para existirem pela eternidade afora,
nestes termos interpretativos que expus da unicidade das existências, conseguirem estreitar os laços de família. Existem provas e existem fatos que comprovam que nós somos remanescentes de muitas vidas. Existem outros tantos ensinamentos maravilhosos que nos propiciam a certeza absoluta de que personalidades, almas desencarnadas guardam em si um poço de sabedoria, uma quantidade imensa de virtudes, de atributos bons e de saber científico. Se por um lado isto é verdade, por outro lado é necessário que reconheçamos que Deus nos ensejou o livre-arbítrio, e no mau uso do nosso livre-arbítrio poderemos nos tornar, se fizermos a opção, almas recalcitrantes na prática do mal. E estas almas então irão ser os integrantes das regiões umbralinas, das regiões sombrias. Vejam só, então, a magnitude da sabedoria divina, que cria em nós o manto do esquecimento cada vez que nascemos. Porque muitas vezes uma família é constituída para reabilitar-se perante aqueles que são seus membros familiares. É constituída uma família muitas vezes para que surja o amor para apagar o ódio que perpetrou-se em existências pregressas e que precisam, na verdade, serem extirpados das almas, acontecido o perdão e manifestação da felicidade, e só assim eles poderão perder os conflitos devido aos antagonismos comportamentais e amarem-se verdadeiramente, e assim irem passo a passo no processo de reabilitação dentro da eternidade, através da pluralidade das existências, conseguindo atingir aquele patamar necessário que nós chamamos laços de família estreitados pelos ensinamentos que Jesus deixou para nós. Percebam bem, então, temos que analisar a postura filosófica das nossas crenças religiosas, para percebermos se elas são lógicas e se elas viabilizam que os laços de família sejam estreitados. Num caso, por exemplo, de panteísmo, que é uma outra ideologia pregada por alguns, a mentempsicose pregada por outros, e agora na exiguidade do tempo não poderemos entrar em detalhes analíticos destas posturas comportamentais, mas dizemos que nós evoluímos e não retrogradamos em nossa evolução, uma vez feita a conquista evolutiva. Portanto, percebam, meus irmãos, nós estamos nestes ensinamentos evangélicos que fazem parte, em termos de análise, de que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que a reencarnação fortalece os laços de família e a unicidade existencial, preconizado por muitas crenças religiosas, jamais irá viabilizar as condições. Até mesmo existiram personagens do passado, e nos omitimos de dizer o nome, nos tempos medievais,
e que foi até canonizada como santo por causa da interpretação dos homens, não da interpretação do Cristo e muito menos em bases criadas por Deus, de que os familiares que tinham um membro da sua família condenado ao inferno, deveríamos nos comprazer e sentir muita alegria com o sofrimento deste ente, já que ele havia transgredido as leis da Santa Madre Igreja e fora conduzido ao inferno. E assim poderíamos prosseguir, meus irmãos, entendendo que nas ideologias religiosas que têm a unicidade das existências por base, jamais poderíamos estreitar nestes termos que aqui estamos expondo os laços de família embasado exclusivamente no amor, na piedade, na indulgência, no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, amor nosso como a nós mesmos. Então percebam, nestes minutos de análises, foi nossa intenção criar nos lares que estão sintonizando estas manifestações o ambiente vibratório necessário para que uma imantação, uma proteção mentomagnética aconteça nesses lares e as entidades espirituais que existem em forma legionária no planeta inteiro, quando reconhecem que num lar faz-se o Evangelho no lar, acontece a fluidificação da água na vasilha que deixamos durante a realização do Evangelho no lar e nos dão as suas bênçãos, porque as entidades espirituais, tendo uma dupla vista, enxergam as nossas necessidades sediadas em nossos corpos e em nossas almas, e assim nos irão proporcionar aquela ajuda, não milagrosamente, mas sim nos propiciando os meios para que nós possamos, por nós mesmos, construirmos o sacerdócio da nossa própria salvação e construirmos a nossa felicidade no porvir. São as conotações que se faz e que eu deixo aqui em nome de Jesus. Agora, meus irmãos, eu convido a todos vocês, entremos em atitude de prece e supliquemos a Jesus. Em nome de Jesus, supliquemos a Deus, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, supliquemos a todos os irmãos espirituais, co-criadores do Pai, para que possamos, na sequência da nossa vida, ir interiorizando cada vez mais os ensinamentos que são proporcionados na doutrina do Consolador prometido, para que possamos, com base neste entendimento, irmos conseguindo paulatinamente o nosso porvir de felicidade, porque ninguém está condenado a viver no inferno. Os nossos termos interpretativos estão dentro do contexto pronunciado por Cristo. O Pai me recomendou e nenhuma de suas ovelhas deverá perder-se. Esta foi a recomendação de Cristo quando, passando pela terra, deixou para nós esses ensinamentos. E são a prática desses ensinamentos que nós pedimos a vós, amigos espirituais, em nome de Jesus, e que uma chuva fluídica possa acontecer para todos aqueles irmãos, numa e noutra dimensão, que estejam na sintonia das considerações que foram feitas na tarde de hoje e que aborda o tema Evangelho no Lar. Obrigado, Divino Mestre Jesus, e que assim seja.
Neste momento, vamos voltar o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir nossos corações em prol de nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou de outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio e conforto. Pelos nossos inimigos, pedindo que encontre paz, pelo nosso país, por nosso planeta, em todos os recantos do universo. Pelos animais, para que sejam amados e respeitados por nós, seres humanos, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio e oração. Por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna. Por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavile, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo, que possamos amanhã ser um pouco melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais irmãos que julgarem necessários. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifique nossas águas, colocando nelas o medicamento que cada um necessita. Prece final. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios, onde como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Somos gratos à espiritualidade da Colônia Maria de Nazaré que nos ampara, e envoltos pelo manto do amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome do nosso Mestre Jesus, para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem com Deus. Até o próximo Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavile apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo. Serve, segue e não temas, nada exijas. Trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz.
buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam.